Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, damos sequência à apresentação dessa discussão relacionada ao tema o casamento no contexto bíblico, comentários e considerações. Vou apresentar a tréplica, a consideração feita pelo diácono Samir Tarabai, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro. Vamos fazer uma oração antes? Bondoso Deus e soberano Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, queremos agradecer pelas nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua bondade, agradecer acima de tudo por Jesus. Conceda-nos a direção e o entendimento do Teu Espírito nessa discussão e que tudo que for falado seja falado com base na Tua palavra. Queremos cumprir e fazer, acima de tudo, a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. É muito interessante quando um obreiro da Igreja de Cristo fala para outro obreiro da Igreja de Cristo algo que o diácono Samir Tarabai falou. Achei muito interessante. A questão do jeitinho na palavra de Deus. E o irmão está coberto de razão. Nós temos que reconhecer isso aqui. Há aqueles que realmente querem dar um jeitinho, afrouxar a palavra de Deus. E eu complemento a sua colocação, diácono Samir Tarabai. Há aqueles também que vão para o outro lado. Aqueles que querem apertar a palavra de Deus. Há aqueles servos que querem ser mais justos do que o rei, e é o seu caso. Nós temos que tomar muito cuidado com os extremos. A questão do fundamentalista, da corrente tradicional, vamos debater em outra oportunidade, mas não tem nada a ver com o que você falou. Só faltou você falar que eu sou da linha petista, que eu sou contrário ao casamento, que eu sou inimigo do casamento segundo os planos de Deus conforme a Bíblia. Um equívoco tremendo. Conceito de fundamentalista e linha tradicional dentro do contexto religioso não tem nada, absolutamente nada a ver com o contexto ou conceito ideológico. São duas realidades completamente diferentes, mas eu vou para frente, se sobrar algum tempo, nós podemos tratar dessa questão do fundamentalismo religioso, que ao que parece você não entendeu o que eu falei. Mas vamos voltar aqui à nossa discussão. Então, deixando claro, ninguém está aqui para minar as bases do casamento conforme determinado por Deus na Bíblia. Pelo contrário, este evangelista propôs o debate aberto. Isso é uma demonstração clara de que nós estamos tratando essa questão com seriedade e buscando, através do contato com diversos obreiros de igrejas de Cristo, buscar a verdade de fato. Nessa questão, que até esclareço para o diácono, até mesmo dentro das igrejas de Cristo, há divergências. Não há consenso nessa discussão. Estude lá essa questão lá nos Estados Unidos, nas igrejas de Cristo lá nos Estados Unidos. Depois estuda essa realidade aqui no Brasil. Muitos têm colocado essa discussão, têm jogado essa discussão debaixo do pano e agido de forma ali hipócrita. Então, a intenção deste evangelista é discutir de forma aberta essas questões relacionadas ao casamento. Então, este evangelista, prezado irmão Samir Tarabai, não está aqui para afrouxar a palavra de Deus.
Ele não está aqui para dar um jeitinho na palavra de Deus. Alguns comentários que você fez sobre ser mais direto, eu lembro que desde março deste ano, salvo engano, nós estamos lançando diversas publicações. Estou debatendo também essa questão com o evangelista Lúcio Magalhães, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Venda Nova. Então, diversos argumentos já foram apresentados e o assunto, a questão, ela requer discussão aprofundada, sim. Então, não tem como eu vir aqui em 5 minutos e lançar uma pergunta para você. Você tá tratando aqui com um professor de Bíblia, você está tratando com um evangelista. Então, não queira que eu chegue aqui em 5 minutos, 2, 3 minutos e lance uma pergunta. As minhas perguntas, elas estão sendo fundamentadas na palavra de Deus. Então, discordo do diácono quando fala que não estou fundamentando as minhas perguntas na palavra de Deus. Elas estão sendo fundamentadas na palavra de Deus. A primeira pergunta foi fundamentada em um texto bíblico, 1 Coríntios 7,10, que a gente vai tratar a nossa tréplica em cima desse texto. Como eu sou um dos moderadores, ou atualmente o moderador do grupo, de alguns grupos de debates, incluindo esses que estão debatendo sobre o casamento, há necessidade de se fazer alguns comentários, algumas considerações. Então, eu peço a paciência do irmão. Agora, o tema requer discussão aprofundada, requer tempo, requer análise, requer paciência. Se o irmão não tem essa disponibilidade, então é melhor que peça para sair. Nós estamos aqui para discutir de forma aprofundada e sem pressa. Não tenho nenhuma pressa. Então, vou apresentar agora a tréplica em cima desse texto de 1 Coríntios 7, demonstrar que o irmão Samir Tarabá, ele desconhece alguns princípios ou alguns requisitos básicos para que uma união seja considerada de fato casamento. O irmão citou o texto de Mateus 19, a partir do versículo 3, até colocou Jesus como sendo fundamentalista, como sendo fiel. Nós estamos aqui para seguir o exemplo de Jesus, mas seguir de fato o que ele falou e não o que alguns querem ou alguns entendem que ele tenha falado. Como eu falei na primeira apresentação das considerações iniciais e também na minha pergunta número 1, nós vamos tratar a questão do texto lá de Mateus 19, a partir do versículo 3, que eu considero ser o texto central nessa discussão. Quando Jesus é perguntado pelos fariseus sobre o divórcio. Perguntam para ele, por qualquer motivo pode um homem dar carta de divórcio ou se divorciar da mulher? Então nós vamos tratar este texto. Inclusive, neste texto também vou demonstrar que o seu entendimento, a sua conceituação de casamento está equivocada. E já aproveitando parte desse texto que você citou, e aplicando nesse texto de 1 Coríntios 7, Jesus fala, e os dois serão uma só carne. Não existe casamento, prezado irmão Samir. Não existe casamento de uma parte só. Não existe casamento onde os dois não estejam de fato envolvidos e comprometidos. Mas esse texto nós vamos pegar na próxima pergunta. Agora voltando lá para o texto de 1 Coríntios 7, a partir do versículo 10. Eu vou pegar já no versículo 15, que foi a base aí da nossa discussão. O irmão entra em flagrante contradição, mas uma contradição muito clara. Clara contradição. Olha o que diz o texto. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Eu dei até o exemplo, nesse caso, de um casamento entre judeus, que era muito comum acontecer na época ali do apóstolo Paulo, naquela fase inicial de propagação do evangelho. Então, 2 judeus, um se convertia,
A mulher, vamos pegar como exemplo a mulher, como referência a mulher. A mulher se convertia ao cristianismo. O judeu, ele é altamente rigoroso, ele é fundamentalista no sentido religioso da palavra e não no sentido ideológico. Ele acredita que somente aquela religião dele é a verdadeira religião. Ele crê que a lei é a única autoridade religiosa. E ele crê também, claro, evidente, que Moisés é o único mediador, inclusive até os nossos dias. Então ele não aceitaria mais aquela mulher, ele romperia aquela união. O irmão falou sobre escravidão, falou muito bem, e inclusive, você não citou, mas eu vou citar aqui, o verso 4, e o texto está falando, quando o apóstolo Paulo fala de casamento, sobre a lei que mantém os dois, quando ele fala lá em Romanos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 4, e também em 1 Coríntios 7, versículo 39, salvo engano, ele fala dessa lei conjugal, falando que a mulher está ligada ao marido, ele está falando dentro de um contexto onde os dois estão juntos, onde os dois estão vivendo de fato um casamento, nos altos e baixos, mas estão sendo a mesma carne. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo aplica essa lei conjugal, que no seu entendimento é uma lei que deve ser mantida independentemente da outra parte ter saído. Você está entrando em contradição com as palavras que Jesus disse lá em Mateus capítulo 19, versículo 6, se eu não me engano, onde ele fala que os dois serão uma só carne. Está ali próximo, Mateus 19, 6 ou 5 ali, a partir do versículo 4. Então, aquele judeu, ele abandona aquela mulher, ele rompe aquela relação. E o irmão ainda considera aquela união como casamento. Me parece que o irmão está violando princípios básicos das regras que norteiam o casamento. O irmão falou também sobre aliança, interessante. O casamento é uma aliança, de fato. Eu já fiz uma colocação sobre esse aspecto do casamento. E prezado irmão Samir, você sabe muito bem que uma aliança envolve duas partes. E essas duas partes devem concordar com os termos que norteiam ou que regulamentam aquela aliança. O Antigo Testamento usa muito essa figura, esse conceito de aliança no relacionamento entre Deus e Israel. Quando Deus firma a aliança com o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 24, versículo 7 ao versículo 8, é lido, os termos da aliança são lidos, e o povo fala. Vamos lá no texto. Evangelho de Êxodo capítulo 24, versículo 7 ao 8. O Evangelho de Mateus nós vamos pegar na próxima apresentação. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disseram: eis aqui, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Então, há exigências que precisam ser cumpridas pelas duas partes no que diz respeito ao casamento. E ao que me parece, o diácono Samir Tarabai, ele ignora esta exigência, ao ponto de dizer que, mesmo aquela mulher sendo abandonada, tomo como referência os judeus, e claro, evidente que se aplica também aos nossos dias, porque hoje nós podemos ter duas pessoas não convertidas, de repente uma se converte, aquela que ficou no mundo, ela pode abrir mão
daquela união, e pode até, no entendimento dela, ela vai dizer que não casou com aquela pessoa, que é outra pessoa, ela abriu mão. Então é algo que também acontece nos nossos dias. Mas eu fiz questão de tomar como referência 2 judeus, um casamento envolvendo judeus. Então aquela mulher que foi abandonada por aquele judeu, que rompeu com aquele relacionamento, ela continua sujeita, ela continua em sujeição, melhor dizendo, ela continua em sujeição àquele marido, irmão Samir Tarabai. Ela continua ligada àquele marido. Observa só o que o apóstolo Paulo diz aí nesse texto. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. O conceito de servidão é muito interessante. Eu gostaria de explorar esse conceito para quebrar o argumento do diácono. Um pouco antes, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não como mandamento. Há uma interação entre o homem e a mulher. Os dois se servem mutuamente. Servidão, um vivendo para servir o outro. A servidão e a escravidão fazem parte da mesma realidade, só que a servidão num grau menor. A escravidão é um grau máximo da servidão. Pegar, por exemplo, a escravidão negra aqui no Brasil. Aquele escravo, ele vivia totalmente por conta do senhor, daquele que era o senhor dele. Ele não tinha vontade própria, ele ficava ali praticamente 24 horas debaixo da autoridade daquele senhor. A servidão não, a servidão é um grau menor, é mais leve. Então, o apóstolo Paulo, ele fala algo que é decisivo nessa discussão. Não fica sujeito à servidão. Ou seja, aquela irmã, tomei como referência uma irmã, ela não tem mais ligação com aquele homem. Ela não está mais sujeita àquele homem. Ela não deve mais satisfações àquele homem. Ela não tem mais um cabresto daquele homem. Ela não está mais à disposição daquele homem. E o irmão está dizendo que isso é casamento. Casamento de uma pessoa só, e os dois serão uma só carne. Irmão Samir Tarabai, você está violando as palavras de Jesus. Aqui não se caracteriza o ser uma só carne. Então aquela aliança do casamento, ela foi violada. Aquele incrédulo saiu, aquele incrédulo abriu mão. Ele não está mais exercendo a função de marido. Então aquela mulher não deve mais obrigação àquele homem. Ela está livre. Então é a mesma coisa que você falar que um escravo, quando era libertado, qual a liberdade que ele tinha? Ele tinha a liberdade para escolher fazer o que ele bem quisesse. Mas aí você vai dizer, não, se ela se casar, está cometendo adultério. O texto não diz isso. Mateus capítulo 19, versículo 6, a partir do versículo 4, não diz isso. Não há mais os fatores que caracterizam uma união como sendo, aquela união como sendo casamento. Houve um rompimento. Aquela mulher, ela está livre, inclusive para se casar novamente. Mas a visão legalista do irmão, que está tomando como referência essa lei conjugal, o que interessa é a lei conjugal, não interessa aquela mulher.
que se casou anteriormente e claro e evidente, se casou é porque ela optou por se casar, ela não escolheu viver sozinha. Mas o irmão está querendo observar essa lei que diz que Jesus criou, mas ele não criou essa lei. E em nenhum momento, em nenhum texto do Novo Testamento diz, complementando o que foi dito em Mateus 19, quando Jesus diz, e os dois serão uma só carne, o que Deus uniu não separe o homem. Não há nenhum texto dizendo que, em caso de fracasso daquela união, em caso de descontinuidade naquela união, nós vamos ver outro exemplo, que é o caso de infidelidade, que rompe, que quebra aquele laço matrimonial. Não há nenhum texto no Novo Testamento dizendo que Deus não pode desfazer aquela união que fracassou. Aquela união que deixou de ser caracterizada como sendo casamento. Não há nenhum texto, irmão Samir Tarabai. O problema de alguns é que querem ser juiz. Deixa o juízo para Deus. Deixa Deus julgar. Cada caso é um caso. Este evangelista não está aqui para dizer que qualquer situação pode haver o divórcio. O divórcio, a partir de Mateus capítulo 19, ele passa a ser pecado. Antes de Mateus 19 não era pecado e ele era fundamentado na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao versículo 4. Ele era legal pela lei. Passou a ter um abuso daquela prática. Foi colocado, claro e evidente, por causa da dureza do coração, por causa do pecado. Mas ele era legal e ele era um recurso que a lei disponibilizava. Passou a ser mal usado e mal aplicado e Jesus vem corrigir. Passa então, a partir de Mateus 19, a ser pecado. Então este evangelista, fique muito claro, divórcio é pecado. Divórcio é contrário à vontade de Deus. O divórcio não agrada a Deus. Mas dizer que, independentemente da situação, independentemente do fato, independentemente da motivação, o divórcio deve ser negado, isso é ir contra a palavra de Deus. Então, essa pessoa aqui do texto de 1 Coríntios 7, versículo 15, ela perdeu a relação de subserviência com aquela outra parte. Ela não tem mais ligação. O casamento ali passou a não mais existir. Há casamento com uma pessoa só, envolvendo uma só pessoa, irmão Samir Tarabai? Há casamento envolvendo uma só parte? O casamento envolve duas partes que estão em pleno acordo mediante alguns termos. Então aproveito essa apresentação, essa tréplica, para lançar outra pergunta para o diácono. Quais são os termos que validam o casamento, que validam essa união entre um homem e uma mulher, com base no Novo Testamento? Quais são os termos que validam essa aliança? Eu vou aguardar a resposta do irmão Samir Tarabai e na sequência, e após, nós daremos sequência a esse debate. Então, este evangelista está comprometido com o que diz a palavra de Deus, nem mais e nem menos. Não queiramos ser mais justos do que o rei. Então, diante de uma situação de fracasso, diante de uma situação de tragédia, e quantos não estão sujeitos a esse acontecimento? Será que Deus vai deixar aquela parte que foi abandonada, aquela parte que foi traída? E traição quebra sim uma aliança. Nós vamos mostrar isso na próxima ou nas próximas apresentações. Será que Deus, que é um Deus justo,
Ele deixaria aquela pessoa sozinha ainda, ligada àquela outra parte que foi embora? E não daria uma segunda chance para que aquela pessoa pudesse se casar novamente após o fracasso de um relacionamento? E para concluir, o divórcio, como eu deixei claro, é pecado. É pecado. Mas, 1 João capítulo 2, versículo 1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O advogado não é você, Samir Tarabai. O advogado é Jesus. Cabe recurso a Ele. É Ele que vai julgar a situação daquela pessoa. Então nós estamos aqui dando brecha para aqueles homens que, eu me cansei daquela mulher. Eu me cansei daquela esposa, então eu vou trocar por uma mais nova. Eu vou trocar por uma mais bonita, por uma mais... Não estamos aqui falando isso. Não é isso que este evangelista está aqui pregando. E todos os que entraram no caminho do divórcio, e Deus sabe o drama que cada um passou, mais especificamente aqueles que sofreram traição e aqueles que foram abandonados ou sofreram ou foram vítimas de um ato semelhante, vão ser julgados, vão prestar contas a Deus. Agora, dizer que não cabe recurso perante a Deus para que tenham um novo relacionamento, para que tenham um novo casamento, impondo sobre eles ali a vida, o estilo de vida de um solteiro, não tem base bíblica. Não tem base bíblica para isso. Que Deus nos abençoe e nos conceda sabedoria e tranquilidade para debatermos essa questão. Nós queremos a verdade, nós queremos ser fiéis ao que a Bíblia diz, nem mais e nem menos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.